Será que existe uma família na medida certa? Quem acha que existe uma família na medida certa, por favor, levante a mão. Só você acha que existe uma família na medida certa? Quer dizer que a família de vocês não é sob medida, então, né? Porque se ninguém concorda com o nosso amigo, num auditório repleto como esse, somente uma pessoa acha que existe uma família na medida certa, devemos pensar, a começar, o que é que nós estamos fazendo na nossa família, se ela não é a certa para nós. Então, brincadeiras à parte, nós vamos tratar desse tema hoje, que é um tema que diz respeito a todos nós, porque todos nós, independentemente da estrutura e da composição das nossas famílias, estamos inseridos num ambiente de família. Não importa a estrutura, a formação dessa família. E esse tema é muito significativo para nós hoje, para as famílias do século XXI, porque o nosso planeta, como nós sabemos, a doutrina dos espíritos já nos esclareceu a esse respeito, nós vivemos num mundo de provas e expiações. Significa dizer que é um mundo onde o mal ainda predomina. O que não significa dizer que ele prevalecerá ao final. Mas se ele ainda prevalece, e no final nós teremos o bem, e se o mal ainda prevalece, significa dizer o quê? Que o final ainda não chegou. E se nós formos buscar as raízes desses conflitos, dessas crises de toda ordem, que abalam não só o mundo, mas também o Brasil de hoje, e aqui eu não vou nem me referir às crises de natureza física, geológica, como os tsunamis, maremotos, terremotos. Alguns lugares, mesmo no Brasil, tem muita água, chove muito, as pessoas morrem afogadas. Em outros lugares, no mesmo Brasil, as pessoas morrem de sede, há racionamento de água. Não vou me ater à questão das crises geológicas, físicas, porque a temática das famílias está mais relacionada às crises de natureza moral. E eu me arriscaria a dizer para vocês o seguinte: as crises morais pelas quais nós estamos presenciando e vivenciando na sociedade, corrupção, desvios de recursos públicos de toda ordem, imoralidades, crimes em todos os aspectos, na realidade, a grande causa de todos esses males morais reside na família. Como a família do século XXI se encontra doente, e a família, como é um organismo fundamental, um tecido fundamental desse grande corpo que nós podemos chamar de sociedade, é natural que um órgão, um tecido doente, acabe por contaminar todo o organismo. E é exatamente isso que está acontecendo na nossa sociedade contemporânea do século XXI. E as notícias ruins, e eu não vim aqui para falar delas, porque os noticiários dão conta à vontade dessas notícias ruins, mas elas estão aí a toda parte para que possamos ouvir. Mas nós, que estamos buscando uma reforma íntima, que temos um compromisso com a vida, que temos um compromisso com os valores éticos trazidos por Jesus, valores esses, de natureza moral, fundados na lei de Deus. Esses fatos tenebrosos, como que hoje, antes mesmo das 7 horas da manhã, eu tive a oportunidade de ouvir aqui no nosso estado, muito próximo de nós,
E vai ser o único fato relativamente trágico que eu vou narrar aqui, porque a nossa proposta hoje aqui é uma proposta de orientação, de esclarecimento, de consolação, para que possamos sair daqui um pouco mais leves, mais esperançosos, mais esclarecidos a respeito do que a vida espera de nós nesse grande momento de transição do nosso planeta, onde ele sai da categoria, está saindo da categoria de provas e expiações, partindo para um mundo melhor, um mundo chamado de regeneração. E foi o fato que eu tive a oportunidade de ver antes das 7 da manhã, enquanto arrumava as crianças para ir para a escola, que um filho matou a sua mãe e a enterrou na praia. Todos devem ter visto essa notícia. E é claro que só pela notícia, principalmente pela forma como ela é veiculada pela mídia, nós não temos e também não devemos fazer um juízo de valor a respeito dessa estrutura familiar. Mas é impossível nós não chegarmos a uma conclusão no sentido de que algum problema muito grave haveria de existir nessa família, a ponto de um filho matar a sua própria mãe, aquela que lhe viabilizou essa experiência reencarnatória. Então, esses, como outros fatos, enchem os nossos noticiários e nós devemos estar atentos, porque não há garantias que esses mesmos fatos não venham a acontecer ou já não tenham acontecido no âmbito das nossas próprias famílias. A única garantia que nós temos, e não chega a ser uma garantia, mas é uma esperança, é uma atitude preventiva, está exatamente em procurar fortalecer, na maior medida possível, os vínculos no interior das famílias. Por quê? O apertamento do laço familiar é um primeiro nó, é um primeiro elo dessa grande cadeia de amor e fraternidade que um dia vai orientar toda a nossa sociedade. Então, os espíritos nos dizem que o apertamento do laço familiar terá por consequência, mais tarde, o apertamento dos laços da sociedade como um todo, rumo ao desenvolvimento da fraternidade universal, da ideia de família universal, que nós vamos falar um pouquinho mais adiante. Eu também, e agora uma história feliz, para ilustrar também essa temática da família, ou das famílias, numa determinada oportunidade, há pouco tempo, Silvia, aproximadamente 5 meses atrás, e como a espiritualidade, ela vai nos dando oportunidades, experiências, vivências, para que a gente possa aproveitar, não para tentar mudar o outro, mas sim para buscar a sua própria melhoria. E há 5 meses atrás, fazendo uma palestra sobre o tema da família, sob a ótica do Evangelho, numa casa espírita lá de Vitória, no final da palestra eu fui abordado por um garoto de 20 anos. E ele perguntou se poderia conversar comigo particularmente, pessoalmente. Eu falei, claro, pois não, o que eu posso te ajudar? E ele me narrou o drama dele. Eu tenho 20 anos, a minha mãe com 18 anos ficou grávida de mim, o meu pai tinha 19 anos na época, e o meu pai, quando soube da gravidez, sumiu no mundo, não quis mais saber de mim, de modo que eu nem sei, nunca mais vi o meu pai. Assim eu fui criado pela minha mãe e pelos meus avós, mas numa situação de muita dificuldade, porque no meu coração eu sempre senti, como sinto ainda hoje, uma profunda rejeição por parte da minha mãe, por ser mãe solteira, e por parte dos meus avós maternos, que jamais aceitaram a condição da minha mãe ter sido uma mãe solteira e, ao invés de constituir o seu próprio lar, voltar a morar ou continuar morando agora comigo, nos seus braços, na família, na casa dos seus pais. E eu sempre me senti, como me sinto até hoje, um peso, não só para minha mãe, mas para os meus avós também. E essa situação tem me deixado muito triste. Depois de ouvir você falar sobre as propostas do Evangelho para cada um de nós, para as nossas relações em família, eu fiquei refletindo e resolvi conversar com você, porque muitas vezes,
diante dessa aflição, desse sofrimento, dessa angústia, muitas vezes eu já pensei no suicídio. E aí eu tive a intuição, a inspiração de vir aqui hoje na casa, assistir a palestra, para ver se eu conseguia algum consolo, algum alento, alguma esperança para a minha vida que anda muito difícil. O que você tem para me dizer? Eu confesso que eu tremi na base. Tremi na base, porque eu sabia que tudo que eu falasse naquele momento seria muito importante, para não dizer fundamental e crucial, para aquele jovem que dividia comigo que ele não conhecia a sua dor, o seu sofrimento. E naturalmente, depois de tremer um pouquinho, eu respirei fundo, pedi aos amigos espirituais que me inspirassem, para que eu pudesse dar algum consolo, alguma orientação segura, consoladora daquele coração em sofrimento, e nós conversamos um pouco, aproximadamente meia hora, e há 5 meses atrás, quando esse evento aconteceu, há 2 semanas atrás, portanto, quando eu já tinha sido convidado para falar desse tema, e já estava me preparando, a palestra já estava praticamente preparada, eu voltei a essa casa espírita, e ele estava lá, me procurou novamente ao final da palestra, e ele falou: tem uma boa notícia para você. Qual é a notícia? Olha, aquela nossa conversa foi muito boa, porque eu saí daqui mais leve, mais tranquilo, e cheguei em casa, tive uma notícia que me surpreendeu. Eu falei: ai meu Deus, lá vem outra notícia. Eu respirei fundo, dei uma tremidinha, mas ele falou assim: a minha namorada, ele tem 20 anos, a minha namorada, que tem 19 anos, está grávida. Eu falei: meu Deus. Pensei, né? Aí já comecei, Pai Nosso que estás no céu, internamente, né? Pedindo orientação antecipada, e ele me falou o seguinte: eu não sei o que fazer, não sabia o que fazer quando ela me disse que estava grávida, mas eu me lembrei da sua palestra, daquilo que nós tínhamos conversado, e quando você falou da importância do valor da família, e das oportunidades que a vida nos oferece no âmbito da família em que nós fomos inseridos por Deus, e me lembrei do que você falou, e vi que Deus tinha me oportunizado, me dado a chance de viver de novo a mesma situação que a minha mãe viveu 20 anos atrás, só que com um esclarecimento que talvez ela não tenha tido, e com uma oportunidade que talvez ela não tenha pensado também, ímpar. E eu resolvi casar com a minha namorada, afinal de contas, nós já namoramos desde quando ela tinha 15 anos, portanto, há 4 anos, e resolvemos nos casar. Estamos nos planejando para começar a nossa vida juntos com o nosso filho que está chegando. E eu fiquei muito feliz por conta dessa experiência, e eu falei: graças a Deus, é uma família que se encontra, ou melhor dizendo, é uma família que se reencontra. E aí, pensando nessa situação e nos dramas familiares que todos nós aqui, sem exceção, e agora eu vou perguntar e gostaria que vocês fossem sinceros: alguém aqui não tem problemas familiares? Vai que nós temos aqui algum espírito de luz além de mim, que não tem problema familiar, né? Todos nós temos dramas, desafios, conflitos, desentendimentos no âmbito das famílias. E é natural que isso aconteça, porque a família é formada por seres, na nossa ótica espírita, por seres espirituais diferentes, distintos, que ainda no plano espiritual se planejaram voltarem juntos. Para quê? Para se odiarem? Para se matarem? Não. Para se reequilibrarem, para se esforçarem na proposta da fraternidade, na proposta do amor, do fortalecimento, do vínculo da família. Essa é a grande proposta. E aí, nessa perspectiva,
nós não podemos deixar de considerar, como eu já disse aqui no início, que nós temos uma diversidade de tipos familiares. Hoje na sociedade, famílias que são formadas só por pais, famílias formadas só por mães, famílias sem pais, sem mães, cujos filhos são criados pelos avós e que acabam, pela segunda vez, assumindo a perspectiva de pai e mãe, famílias cujos filhos são decorrência da eleição dos pais, muitas vezes por meio da adoção, famílias cujos filhos elegem os pais por meio de vínculos de afinidade, famílias homoafetivas, que nós devemos estar preparados enquanto espíritas, que temos por norte primordial das nossas vidas os ensinamentos de Jesus, que só nos ensina caridade, solidariedade, fraternidade, acolhimento. Então devemos estar preparados para receber nas nossas vidas todas essas estruturas familiares, que embora hoje sejam muito diversas, na essência continuam a mesma coisa. E continua a mesma coisa por quê? Porque a família é formada por pessoas que são seres espirituais, que trazem uma bagagem enorme de experiências anteriores e que se reencontram, como eu disse, para viabilizar, para buscar um equilíbrio, para desenvolver sentimentos, para reajustar débitos, dívidas que foram contraídas em outras oportunidades. E que Deus teve essa ideia genial chamada família como a grande oportunidade de fortalecimento desses vínculos sentimentais, emocionais, éticos, morais. Não é por outra razão que Allan Kardec pergunta aos espíritos quais seriam as consequências para a humanidade, para a nossa sociedade, se as famílias, se os vínculos familiares se dissipassem, se afrouxassem. E essa reflexão ela é muito importante nos dias de hoje, porque parece que vivemos mergulhados num mundo onde existe um movimento contra a família. Cada um para um lado, filho desrespeitando o pai, pai desrespeitando o filho, pais que brigam, se agridem, se ofendem na frente dos filhos, gerando consequências perturbadoras no âmbito da família. É um contexto muito presente ainda nesse mundo. Então a pergunta de Allan Kardec, feita na segunda metade, no início da segunda metade do século XIX, é super oportuna. Quais seriam as consequências do afrouxamento dos laços familiares para a sociedade? E os espíritos responsáveis pela codificação espírita, de maneira muito sucinta, mas com muita profundidade, vão nos dizer: o afrouxamento dos vínculos familiares ensejaria um é a palavra que eles usam, um recrudescimento do egoísmo, ou seja, um fortalecimento, um aumento do egoísmo no âmbito da própria família. E nós sabemos, como a própria doutrina dos espíritos nos esclarece, que o nosso maior desafio existencial, de todos nós aqui, sem exceção, ou eventualmente com algumas exceções, o nosso maior desafio, o nosso maior obstáculo, óbice ao nosso progresso é exatamente o quê? O egoísmo. Então, o nosso maior inimigo, ele não é externo, ele não está no mundo, a não ser no nosso mundo interior. E se nós, principalmente no relacionamento com os nossos filhos, no relacionamento familiar, nós não podarmos o egoísmo logo quando ele se apresenta,
muitas vezes logo na primeira infância, antes dos 7 anos de idade, teremos graves problemas não só para o próprio núcleo familiar, mas também para a sociedade. Olha a nossa responsabilidade, portanto, enquanto pais, enquanto mães, enquanto filhos, enquanto avós, na condução do fortalecimento desses vínculos familiares. A responsabilidade é enorme. E nós vamos ver daqui a pouco, na última parte da nossa palestra, quais são as diretrizes de segurança, visando paz, equilíbrio e harmonia, que os Espíritos, que a doutrina dos Espíritos, enquanto consolador prometido por Jesus, nos oferece. Mas antes disso, eu gostaria de examinar com vocês o que Jesus tem para compartilhar conosco sobre a família. Não sei se já pararam para fazer essa reflexão que eu vou fazer agora. Mas as bases do Evangelho ensinado e vivenciado por Jesus se deram no âmbito de várias famílias. Jesus, sabendo da importância, da fundamentalidade dos vínculos familiares, aproveitou a experiência das próprias famílias, o vínculo, a força natural que existe nas formações familiares para ali plantar as sementes fundamentais que mais tarde iriam se irradiar mundo afora, as sementes do seu Evangelho, ou fazer florescer as sementes do Evangelho, porque nós sabemos muito bem, os Espíritos nos dizem que as leis divinas estão escritas em nós, quando nós fomos criados por Deus, espíritos imortais, simples e ignorantes. Eu costumo brincar dizendo o seguinte: Deus inseriu em nós algo que hoje no século XXI nós poderíamos dizer que é o airbag nos carros. Todo carro hoje sai de fábrica com um kit obrigatório, que é o airbag, um equipamento de segurança. Deus, quando nos fez, também inseriu em nós um equipamento, um kit de segurança obrigatório, chamado leis divinas, leis morais, que estão gravadas em nós, aguardando a oportunidade certa para florescer, que é hoje, a depender do nosso livre-arbítrio, que deve ser exercido conscientemente agora, para que possamos atender, enfim, o convite de Jesus, quando nos convida a fazermos brilhar a nossa luz, a sermos deuses, a sermos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai que está nos céus. Então Jesus aproveitou profundamente as estruturas familiares, aquelas famílias que o circundavam, quando do seu périplo de amor pela sociedade da sua época, quando esteve entre nós, para ali então fazer florescer as raízes fundamentais, as sementes fundamentais do Evangelho. Querem ver? Fazendo uma rápida passagem, bodas de Caná, onde Jesus começou o grande ministério de amor dele, a grande vivência, a grande jornada de vivência de amor, foi numa festa de casamento. Logo depois, reunido com os 12, aonde? Na casa de Pedro, na intimidade do lar de Simão Pedro, onde ele teve oportunidade, há 2000 anos atrás, de trazer para nós uma prática extremamente saudável, extremamente salutar e fundamental para as nossas vidas, que é a prática do Evangelho no lar. E quem quiser conhecer um pouco dessa intimidade do Cristo na estrutura, na intimidade do lar de Simão Pedro, leiam a obra Jesus no Lar, do espírito Neio Lúcio, psicografada por Francisco Cândido Xavier, nosso Chico Xavier, onde se começou para toda a eternidade a prática do culto do Evangelho no lar. E, aproveitando
que estamos falando desse tema do Evangelho no Lar, Joana de Ângeles, na obra SOS Família, no texto chamado Jesus Contigo, vai nos dizer o seguinte: casa onde se vive e se estuda o Evangelho, o crime se recolhe ao museu. Então, casa onde se busca estudar, à luz dos nossos problemas cotidianos, as realidades espirituais, para que a gente possa entender um pouco o que acontece conosco, por que nós sofremos, porque muitas vezes nós temos um marido ou uma esposa difícil, ou um filho que não adere aos nossos bons conselhos e também aos nossos bons exemplos. É ali no âmbito da estrutura do lar, distendendo, abrindo o Evangelho, que muitas vezes nós vamos encontrar o remédio, a energia, o consolo e o fortalecimento para prosseguir nessa tarefa de pai, de mãe, de avô, de avó, de tio, que não é uma tarefa fácil, é uma tarefa extremamente difícil quando desenvolvida com compromisso e com responsabilidade. Eu mesmo, Silvia, vindo para cá agora, estava em casa, falei, vou procurar me harmonizar aqui, tomei um banho, me arrumei, e quando eu estou saindo, meu filho do meio, 5 anos, olhou para mim, muito sério, e ele é um garoto, quem conhece o Heitor sabe, ele é um garoto muito maduro, e falou assim: papai, você vai sair de novo? Falei, vou, meu filho, eu vou lá na casa espírita. Mas ir à casa espírita é mais importante que ficar com seu filho? Falei, não, meu filho, realmente não é. O papai assumiu um compromisso e, portanto, eu preciso ir ao compromisso. Mas eu prometo a você que não só o final de semana, como geralmente a gente faz, o final de semana, papai é de vocês, mas eu também vou reduzir os meus compromissos durante a semana. Então tá bom, vou aguardar, hein, papai? Quero ver. 5 anos. E é claro que não dessa forma, mas de outras formas, e cada um tem a sua forma de relacionamento com seus filhos, é natural, e os analistas, psicólogos, sociólogos, antropólogos, pedagogos, psicoterapeutas, todos, sem exceção, são uníssonos em dizer que os pais, mães, carregam um sentimento de culpa muito grande em si, por conta dessa vida que a gente leva, dessa correria, por ter que sair para trabalhar e às vezes ter que ter mais de um emprego, ou optar por ter mais de um emprego. E aí os pais naturalmente, Silvia, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque os pais naturalmente, como trazem em si esse sentimento de culpa pela ausência no lar próximo dos seus filhos, querem fazer o quê? Compensar com coisas. Então hoje traz um presente, amanhã traz um outro presente mais caro, e os filhos que não são bobos, independentemente da idade, percebem essa fragilidade emocional dos pais e começam a fazer o quê? Chantagem. E cada vez tem um desejo mais difícil para ser atendido. E o desejo, meus amigos, nasceu para ser desejo. Como Joana de Ângeles nos diz, desejo, a satisfação de um desejo é como beber a água do mar. Nós vamos continuar com sede, porque desejo é diferente de necessidade. Necessidade é aquilo que nos é essencial. O desejo, na maioria das vezes, está associado a algo que é supérfluo. E os filhos percebem e exigem. E essa questão foi colocada para Divaldo Franco, numa determinada oportunidade. Um pai falou para ele o seguinte: Divaldo, eu tenho 3 empregos. Eu preciso trabalhar para manter o nível da família. O que eu faço? Eu estou ausente do meu lar. Quando eu saio de casa, meus filhos estão dormindo. Quando eu volto, eles estão dormindo também. O que eu faço? Como é que eu faço para manter, para não baixar o nível da família? Divaldo falou: baixa para o nível do amor. Como? Reduzindo. Talvez com menos um emprego, se isso for possível, aí cada um é que pode analisar a sua própria realidade, você vai ter mais tempo. E o meu filho me deu uma grande lição agora, porque mesmo vindo para cá, para compartilhar com vocês
as nossas ansiedades enquanto pais, enquanto pai, mesmo vindo aqui para compartilhar com vocês aquilo que temos estudado sobre o Evangelho, ainda assim ele me deu uma grande lição, para dizer que nem a casa espírita, nem lugar nenhum é mais importante do que estar junto com o seu filho. E o ideal, como nós procuramos fazer lá na minha casa, é fazer a casa espírita um programa de família. Então a casa espírita é o momento onde todos nós estamos juntos. Claro, não aqui numa reunião doutrinária que é fundamentalmente voltada para adultos, né? Mas no momento da evangelização que nós temos aqui na casa, todos os sábados, é o momento que nós procuramos estar o quê? Juntos, compartilhando o momento, fazendo força para superar os nossos desafios e estarmos aqui juntos. Então, feito esse pequeno parêntese, Jesus começou o seu ministério num casamento, nas bodas de Caná da Galileia, logo em seguida para difundir o Evangelho na casa de Simão Pedro, e ainda na casa de Simão Pedro muitos acontecimentos se desenrolaram, como por exemplo, quando Zebedeu, pai de Tiago e de João, o apóstolo amado, vendo que seus filhos tinham sido arrebatados pela mensagem esclarecedora de Jesus, como qualquer pai, como qualquer um de nós faria, foi saber quem é aquele homem que está, entre aspas, fazendo a cabeça dos meus filhos. E foi procurar Jesus, interpelá-lo. O que esse homem tem que, entre aspas, diríamos hoje, né? Virou a cabeça dos meus filhos. Foi aí que ele conheceu Jesus e Jesus apresentou para ele as verdades espirituais que ele vinha trazer pessoalmente. E não só Zebedeu, o velho pescador da Galileia, se entregou a Jesus naquele momento, como entregou seus filhos também. Não, meus filhos estão em boas mãos, né? Mais adiante, Jesus vai receber na casa de Simão Pedro uma outra pessoa, que é uma das histórias mais lindas do cristianismo primitivo, e eu recomendo a vocês, que é a história de Joana de Cusa. Joana, a esposa do administrador Cusa. Cusa era um homem importante na administração do governo de Herodes Antipas, e naturalmente, por ser um governo político, Herodes e o próprio Cusa se dividiam ali entre os deuses pagãos dos romanos, que dominavam o mundo naquela época, e as ortodoxias, os rigorismos próprios do judaísmo. E aí a sua esposa se deixou ser levada por um sentimento de amor transcendental por Jesus. Naturalmente, isso gerou o quê? Um conflito conjugal, porque quando não há um consenso do casal a respeito de um segmento religioso ou de uma orientação religiosa, não importa qual seja, isso é um problema muito grande. Qual é o direcionamento que nós vamos dar para a nossa prole? Então, por exemplo, e nós temos casos não só aqui na UEC, mas em outras casas, de pais que não aceitam o espiritismo. E, no entanto, seus filhos e sua esposa frequentam a instituição, ou mães que não aceitam o espiritismo e o pai traz, ou filhos que não querem vir à casa espírita, choram, esperneiam. E o que nós devemos fazer nessa oportunidade? O que Jesus nos recomendaria? Perseverarmos com muita calma, muita paciência, no propósito do bem. Vamos continuar trazendo, vamos fazer com que a evangelização, que nós sabemos que é a educação do espírito, ela seja feita com muita calma. No caso desse filho, ou desse marido, dessa esposa que não querem vir, vamos ter paciência, vamos orar por eles, vamos tentar vivenciar em casa esse evangelho que a gente estuda aqui. Para quê? Para que pelo nosso exemplo positivo, eles possam eventualmente se convencerem de que é bom e venham conhecer e aí descubram que efetivamente é bom. Então Joana de Cusa viveu um drama familiar. E como toda boa mulher, Joana não era diferente. O que ela fez?
foi procurar Jesus para reclamar do marido. Porque as mulheres reclamam dos maridos, na verdade, mas os homens também reclamam das mulheres. Isso acontece, está no contexto. E ela foi reclamar e pediu um aconselhamento para Jesus. O que eu faço? Me separo? Imponho a sua doutrina de amor a ele? O que eu faço? E Jesus, com muita calma, falou para ela: Joana, volta para casa, porque o nosso Deus é único, a sua verdade é uma só, e a luz, ela não se impõe a ninguém, ela se estabelece naturalmente. Se esse teu marido foi colocado a teu lado por Deus, alguma razão há de ser. Então, todas as vezes que eu vejo que a minha esposa está um pouco impaciente comigo, eu falo: olha, Joana de Cusa, lembra que eu fui colocado do seu lado por algum motivo, tenha paciência comigo. E ela também fala para mim a mesma coisa. Mas também, ainda na intimidade do lar, Jesus teve a oportunidade de apresentar a ideia que ele trazia do amor, que era uma ideia desconhecida, a uma mulher que até então tinha uma vida equivocada, de nome Maria, de Magdala, que era o que hoje nós poderíamos chamar de prostituta. Mas ela tinha uma concepção de amor muito diferente daquela que Jesus veio a estabelecer. E quando ela ouviu falar daquele amor que ela não conhecia, ela ficou encantada e, vencendo os preconceitos, os desafios, porque como ela era uma mulher de má vida, ou como diríamos sutilmente, uma mulher de moral distraída, foi muito difícil para ela ir na casa de Pedro, que era judeu. E Maria, as mulheres como Maria naquela época, o destino delas era apedrejamento. Imaginem, meus amigos, visualizemos. Quem usa essa figura de linguagem até é Haroldo Dutra Dias, que é muito interessante. Imaginem vocês chegando aqui na UEC, passaram pelo Bazar de Delícias e encontram ali Jesus sentado conversando com uma prostituta. Quem é que ia parar, dar um tapinha nas costas de Jesus, dar um beijo nele, sentar para conversar? Quem de nós faria isso? Foi a mesma perplexidade que os 12 ficaram ali naquela oportunidade, quando viram Jesus recebendo e conversando com uma prostituta, mas que se modificou completamente quando Jesus conseguiu sensibilizá-la, tocar o seu coração para falar de um amor que ela não conhecia, porque ela confundia o amor com sensualidade, que é outra coisa bem diferente. E depois daquele encontro, nunca mais ela foi a mesma, porque Jesus tem esse poder, não de nos transformar, mas de viabilizar por nós mesmos a nossa transformação. E ela, segundo Emmanuel, e eu concordo com o que Emmanuel diz, como também discordar de Emmanuel é difícil, né? Eu não consegui, quando eu leio alguma coisa e falo, não, eu estou errado, deixa eu reler mais 10 vezes aqui, que eu não entendi. E ela, a partir dali, segundo Emmanuel, passou a ser o maior exemplo de renovação da fé viva no cristianismo. Maior mesmo, diz Emmanuel, do que o próprio Paulo de Tarso, porque Paulo fez o que fez, mas era por amor a Deus, de uma concepção diferente de Deus, e ela não. Ela era equivocada realmente nos vícios. Então Emmanuel vai nos dizer que é o maior exemplo de transformação. E depois, ainda nessa caminhada de Jesus na intimidade dos lares, o próprio encontro dele com Zaqueu, já não mais na casa de Pedro, mas na casa do próprio Zaqueu, que era um publicano, que desviava recursos públicos que ele arrecadava do povo, coisa que não acontece mais hoje no mundo e nem no Brasil, né? Ele desviava recursos públicos e Jesus disse: Zaqueu, desce dessa árvore porque hoje eu vou ter na tua casa. E os 12 olharam e falaram assim: mas mestre, ele é lava-jato, como assim?
Nós vamos passar a noite na casa de alguém que está envolvido na Lava Jato daquela época. E Jesus foi. E foi recebido muito bem. E Zaqueu, embora realmente fosse alguém envolvido com a Lava Jato da época, realmente ele falou o que ele havia feito com aquele... Qual era a destinação que ele estava dando aquele dinheiro, e prometeu a Jesus que a partir daquele dia ele não mais seria lava-jato. A partir daquele dia ele realmente iria se dedicar a compartilhar os bens materiais que ele tinha, quando Jesus teve a oportunidade de dizer a ele que dividir um pouco que nós temos do material significa multiplicar para toda a vida os bens espirituais que todos nós recebemos incessantemente da vida todos os dias. Então, Jesus vai aproveitar a estrutura das famílias para trazer a sua mensagem. E vai ele mesmo, embora ainda de maneira não muito compreensível naquela época, dizer que a família dele somos todos nós. Quando ele, reunido numa determinada casa, e a multidão do lado de fora, eis que um dos 12 chega para ele e diz: mestre, tua mãe e teus irmãos te esperam lá fora, querem ter contigo. E ele diz, interroga: quem é a minha mãe? Quem são meus irmãos? Senão todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai. E logo em seguida ele vai nos dizer também que nós, seguidores do Cristo, seremos reconhecidos por muito nos amarmos uns aos outros como Ele nos amou. E todas as vezes, também disse Jesus, que fizerdes o bem a um dos meus pequeninos, é a mim mesmo que estarás fazendo o bem. Então veja que Jesus lançou as sementes de uma noção de família que 18 séculos depois, quando nós teríamos a maturidade e o discernimento para entender a doutrina dos espíritos, a partir dessa parceria de muito sucesso entre Allan Kardec e a espiritualidade superior sobre as bênçãos de Jesus, o espiritismo iria trazer para nós a noção de família espiritual, a noção de família universal, para dizer que os nossos vínculos familiares não se resumem a essa relação física, biológica, consanguínea, que estabelecemos aqui. Ela é muito anterior, começa no plano espiritual, continua no plano material, para depois continuar e se ampliar na vida maior, quando regressarmos ao plano espiritual, para que essa família espiritual, ampliada para além do vínculo biológico que estabelecemos hoje, possa um dia ser família universal, e todos nós possamos saber quem é minha mãe, quem são meus irmãos, senão todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai. E aí, estudando, eu não sei se isso já ocorreu, talvez os mais experientes e mais conhecedores da doutrina aqui possam me esclarecer posteriormente, mas repararam que geralmente os espíritos não têm sobrenome? Claro, são todos da mesma família, não tem por que ter sobrenome. Então, Emmanuel, né? André Luiz, Joana de Ângeles, não é Joana de Ângeles da Silva, André Luiz, não é de Oliveira, não. Porque se somos todos da mesma família, todos nós temos o mesmo sobrenome, e esse sobrenome se chama Deus. Então, a doutrina dos espíritos vai nos trazer uma série de diretrizes de segurança para que nós possamos viver em harmonia possível, em equilíbrio possível, em paz e felicidade relativas no âmbito da família. E dentre essas diretrizes eu gostaria de ressaltar algumas, porque infelizmente nós poderíamos conversar um pouco mais sobre isso, mas o tempo, para que possamos respeitar o tempo, não vai ser possível. Uma primeira diretriz de segurança seria a própria ideia de fraternidade. O que é a fraternidade na família? Significa nós nos abraçarmos, nós nos irmanarmos, nós fortalecemos esse vínculo. E quando se pergunta a Jesus o que é fraternidade, ou Kardec pergunta aos espíritos como nós podemos entender
a fraternidade, tal como a vivenciava Jesus, ele vai nos dizer: fraternidade pode ser resumida naquela regra de ouro que todos nós conhecemos: fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que os outros não fizessem, não fazer aos outros aquilo que nós não gostaríamos que os outros não fizessem. E a gente consegue cumprir essa regra de ouro muito bem no âmbito da sociedade, mas quando chega dentro de casa, talvez pela maior intimidade, talvez porque as nossas máscaras sociais dentro do lar caiam, a gente acaba não estabelecendo efetivamente esse vínculo de fraternidade, respeitando e procurando fazer ao marido, à esposa, aos filhos, aquilo que nós gostaríamos de receber. E aí vai um alerta para os pais. Isso não significa dizer que a relação entre pai e filho seja relação de consumo. Pai, mãe não são fornecedores e filhos não são consumidores. A relação é de sentimento fraterno, é diferente. Claro que nós, enquanto pais, temos a obrigação de prover material e espiritualmente os nossos filhos. E esse provimento, esse sustento material, meus amigos, e é o outro ponto que eu gostaria de abordar, vai se dar por meio da educação. Que educação é essa? É a intelectualização, aquela que os nossos filhos aprendem na escola? Não. Outro dia eu ouvi um pai no colégio dizendo que estava muito bravo com a escola porque a escola não estava educando o filho dele. E aí um outro pai que estava junto falou assim: mas você está equivocado, a escola não tem obrigação de educar o seu filho. No máximo a escola vai instruir e subsidiar, coadjuvar a educação que deve ser feita no lar. Mas que educação é essa? Qual é a concepção de educação na visão da doutrina dos espíritos? Allan Kardec vai nos dizer que educação, à luz da doutrina dos espíritos, é o desenvolvimento dos sentimentos nobres, dos comportamentos nobres, dos hábitos saudáveis na estrutura da família, não só pelo verbo, mas sobretudo pelo exemplo, porque filho copia pai. E, infelizmente, nós temos muitos maus exemplos. Se eu vejo a corrupção na televisão e esbravejo, falo que coisa terrível, mas, no entanto, na porta da minha escola, de manhã, eu paro o carro na fila dupla, no meio da rua, ou furo a fila, ou avanço o sinal, ou fico com um troco que recebo a mais do mercado, qual é a diferença? O ato, o erro é o mesmo, só a proporção talvez seja um pouco maior. Então, os filhos nos observam e nós educamos pelo exemplo. Claro, falando dos sentimentos nobres, das atitudes nobres, em substituição às atitudes negativas, mas, sobretudo, sendo nós pais, mães, avós, os primeiros a exemplificar. Porque palavra vazia o vento leva. Filho gosta de copiar o pai. Então, vamos nos preocupar com a educação. E com relação à educação, duas perspectivas. A primeira delas em relação ao papel dos avós. Nós temos avós aqui presentes hoje, por favor, levantem as mãos. Avós, o meu beijo no coração de vocês, vocês são maravilhosos, preenchem as nossas vidas, alegram a vida dos nossos filhos, mas, por favor, não esqueçam que agora é a nossa hora de errar, ainda que por amor. Então, o papel dos avós é esse papel amoroso, fraterno, de acolhimento, de apoio, se possível for, porém, não pretendendo substituir o papel dos pais. Porque eles já viveram, diz Divaldo, eles já viveram essa emoção, vocês já viveram, mas a ajuda de vocês, por óbvio, por certo, é muito bem-vinda. Então, estejam presentes sempre, mas sem se substituírem na educação dos filhos, os pais. Claro, com exceções, se eu tenho um filho que é doente, se eu tenho um filho que está impossibilitado, aí é natural que os avós assumam esse papel. Mas, como regra geral, definitivamente não. E ainda com relação à educação, quem tem filhos aqui,
com menos de 7 anos de idade? Quem tem filhos aqui com menos de 18 anos de idade? A hora de desenvolver esses hábitos novos, esses sentimentos novos e nobres, é agora. E quem diz isso não sou eu, Emmanuel vai nos dizer no livro Consolador, ele vai nos dizer, primeira codificação vai nos dizer que Allan Kardec pergunta se os pais exercem influência sobre os filhos, considerando que os espíritos dos filhos são diferentes dos espíritos dos pais. E os espíritos vão responder que sim, a influência é extraordinária, muito mais do que os pais podem imaginar, porque os pais têm por missão fundamental conduzir os seus filhos no caminho do progresso. E se falharem nessa missão, serão gravemente responsabilizados. E não pensa que essa responsabilidade, meus amigos, não, vem amanhã quando eu desencarnar. Não, muitas vezes, Aloísio, vem hoje. Sabe como? Em forma de egoísmo. Às vezes, um mau hábito, uma má tendência, um vício já revelado pelo filho, muitas vezes na primeira idade, e o pai se coloca numa posição omissa, leniente, não faz como sugere Santo Agostinho, não poda de primeira, cortando na raiz aquele vício. Muitas vezes, vício não tratado se transmuda quando esse filho, que hoje é um garotinho, uma garotinha muito bonita, amanhã ele vai virar um adulto, se volta para os próprios pais em forma de egoísmo e principalmente em forma de ingratidão. Então, vamos ficar atentos. E Emmanuel vai nos dizer o seguinte: atenção, pais, porque dos 0 aos 7 anos é o período fundamental da vida das crianças, onde ela se encontra mais receptiva a receber esses valores, sentimentos e hábitos novos. E por quê? Esclarece Emmanuel. Porque do 0 ao 7, aquele espírito que acabou de reencarnar ainda não completou absolutamente o seu processo de conexão com a matéria, de modo que ele se encontra ainda mais receptivo aos novos ensinamentos, aos bons exemplos, ainda traz intuitivamente as lembranças do seu planejamento reencarnatório, das promessas que fez antes de voltar. Então a hora é fundamental. Mas vai dizer Emmanuel, ultrapassada a primeira infância, ainda assim, na adolescência, é possível ainda desenvolver os sentimentos nobres, embora já seja mais difícil, porque na adolescência, aquele processo de conexão do ser espiritual com o novo corpo, com a nova realidade reencarnatória, com essa encarnação, faz com que aquelas reminiscências do passado, os vícios, comecem a aflorar naquele indivíduo. Não é por outra razão, que com raras exceções, claro, né? Aqui, por exemplo, na UEC a gente não tem esse problema, não é por outra razão que muitas vezes os adolescentes são um pouquinho rebeldes, né, Silvio? Não é por outra razão. Mas Emmanuel vai nos dizer, perdida a primeira infância, na tarefa educativa, passada a adolescência, se ainda assim os valores não foram incutidos naquele ser, sob a nossa responsabilidade, somente as duras provas da vida serão capazes de reajustar aquele espírito no caminho do bem a que todos nós estamos destinados. Então, vamos ter muito cuidado, muita atenção com esses espíritos que Deus compartilhou conosco para que pudéssemos dar o encaminhamento. Nós não sabemos, estava conversando com uma amiga aqui, quem é que garante? Quem é meu filho? Quem é esse espírito que Deus colocou na minha mão? Será um Emmanuel? Um Francisco de Assis? Ou não? Ou um Hitler? Eu não sei, só me resta, portanto, o quê? Amar profundamente, sendo paciente, sendo caridoso, sendo benevolente, perdoando, educando. Então, essa é realmente a grande proposta da doutrina dos Espíritos para as nossas vidas na relação
nas relações familiares. Então, se vocês me perguntassem, teria alguma cola, algum roteiro, algum lembrete, para que eu pudesse sempre me lembrar, tivesse sempre um guia seguro a seguir, eu lembraria a vocês de Francisco de Assis, também chamado de o Sol de Assis, que esteve entre nós e também viveu. Quem conhece a história de Francisco de Assis sabe que ele viveu graves dramas familiares. O pai dele o taxou de louco, expulsou-o de casa, porque o pai não entendia como alguém poderia, o pai que era comerciante, o pai de Francisco de Assis, senhor Bernardone, não entendia como alguém poderia renunciar todas aquelas riquezas que caracterizavam a sociedade daquela época. O pai de Francisco era muito rico e Francisco renunciou a tudo para seguir Jesus e o pai dele não conseguia entender. Então, Francisco de Assis, por ter vivenciado seus próprios dramas familiares no âmbito da família que Deus lhe deu, para depois vivenciar o drama dos outros, da família universal que Deus também lhe deu, nos deixou um roteiro, um caminho de iluminação que, se nós seguirmos ou começarmos a buscar, a empreender, será possível alcançar, sim, a felicidade relativa que nos espera. E antes de falar desse roteiro iluminativo, eu só gostaria de responder a pergunta que eu fiz no começo. Existe família na medida certa? Sim. Nossas famílias são famílias na medida certa, de cada um de nós, porque nós reencarnamos na família que nós precisávamos, que reúne todos os elementos materiais, espirituais, morais, éticos, para viabilizar o nosso progresso, a nossa ascensão. Então, Francisco de Assis vai nos dizer, vai nos orientar a elevarmos o nosso pensamento a Deus, para dizermos: Senhor, fazei-me um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. E onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. E onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive nas famílias, na medida certa, para a vida eterna. Muita paz a todos.